Bem-vindo ao episódio do podcast da Transforma Negócios. Se essa aqui é a sua primeira vez, muito prazer, eu sou Bruno Ponte, eu sou sócio e fundador da Transforma Negócios. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre nós, dá uma olhada nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no Spotify. Nós existimos para facilitar estratégias, para que as pessoas e os negócios prosperem. Se for isso que você está procurando, parabéns, cara. Você chegou num ótimo lugar. Puxa a cadeira, vem assistir esse episódio que vai ser muito legal para você. E sem delongas, o tema desse episódio ele é incrivelmente provocante e eu te convido de verdade a ficar e assistir. E o tema é como dobrar o faturamento da sua empresa e ter tempo para o que realmente importa na sua vida. E calma, antes de você imaginar que isso aqui é papo, é balela, quem são esses caras malucos, mais um guru de internet, não é isso. Porque a primeira coisa que eu preciso te dizer é que tudo o que vai ser dito aqui hoje é comprovado por dados e resultados que nós tivemos com inúmeros clientes e mais do que isso, conosco. A Transforma Negócios tem dobrado o seu faturamento e nós, eu, o Raul e o Bruno Sampaio, os 3 sócios dessa empresa, tem tempo para o que realmente importa. Então fica com a gente, vai ser muito legal ter você por aqui. Mas antes eu quero também dar um oi pro Raul, o meu sócio, fundador da Transforma Negócios. Olá. Olá. Olá, que bom que a gente tem tempo, né, pra gravar, Pois é. tá aqui. A gente dá esse oi como se parecesse que a gente nem tivesse junto antes, Exato. né? Então a gente Tem uma tava reunião junto. hoje, exato. Exato. Tá com overdose já, né? Brincadeiras à parte, Raul, obrigado mais uma vez de verdade por a gente estar junto, né? E a gente poder compartilhar essas histórias, é sempre muito bom. Histórias não, mas cases reais, né? Que a gente tem com clientes e com a própria Transforma sobre como dobrar o faturamento da sua empresa e ter tempo para o que realmente importa. Eu acho que é curioso desse título, o que realmente importa? Acho que é legal falar sobre isso, porque o que realmente importa, ele pode ser diferente para as pessoas, né? E é interessante que assim, amanhã a gente vai fazer, quando a gente tá gravando aqui, que ele não é um episódio ao vivo, então a gente tá gravando hoje e vamos fazer uma palestra amanhã no evento de um parceiro, que é a Renove, o evento é o Reconet, e então, um baita parceiro nosso, e eu tava na praia na semana passada, tava na praia com a família, e ele mandou mensagem, o Rodrigo da Renove mandou mensagem e falou, puxa, Raul, tem que já mandar o vídeo pra palestra. Deu, puxa, tem que fechar o título, né? Tem que fechar o tema dela. E eu tava na praia com o tempo para aquilo que me importa, principalmente, né? Que para mim o principal é a minha família hoje. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu não abriria a mão de vê-los crescer em função de crescer a Transforma. Isso é matéria nossa, da nossa governança, das nossas regras claras entre sócios, que saúde e família são prioridade acima do crescimento da empresa. Isso vem dando para a gente muita criatividade de como a empresa cresce obedecendo essas restrições, e são restrições positivas no caso, né? Então eu estava na praia e falei, puxa, calma, o que nós estamos fazendo na Transforma é dobrar ela de novo, né? Que a gente fez uma dobra, ano passado a gente cresceu 100%, deu 100% certinho, deu 97%, se não me engano, o faturamento. Crescemos em receita recorrente, que é uma coisa também que a gente pode falar mais. E, puxa, o Bruno Ponte mesmo aqui, ele viajou com a família na virada do ano, baita viagem gostosa, conseguiu se desligar de uma série de coisas. Eu, particularmente, gosto de viajar no contrafluxo, né? Ou seja, eu não pego o final de ano, aquela coisa. Então, tava viajando, tava na praia com os meus filhos. Que gostoso, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô dobrando o faturamento tendo o tempo que importa. Então, acho que é um bom tema de palestra. E o tema da palestra surgiu assim, né? Demais. Mandei no grupo, Seco Sampaio contribuíram com alguns insights. E, na verdade, o que eu mandei pro Rodrigo foi como dobrar o seu negócio e ter tempo para ver seus filhos crescer. Eu mandei assim. Ele falou, mas quem não tem filho? Então tem tempo que importa. Então virou esse resumo, né? Não, mas é por isso, cara, a provocação, né? E ter tempo para o que realmente importa. Porque o que realmente importa depende, né? Para cada um é uma coisa. Depende. Né? Tem gente que é isso, cara. Tempo com a família, filhos, etc e tal. Tem gente que é
Cara, eu quero viajar para o exterior, quero fazer outras coisas, eu quero trabalhar de qualquer outro lugar, quero ter liberdade geográfica. Quero ter férias. E tem gente que quer crescer, ser bilionário mesmo financeiramente. E E eu vou tá tudo trabalhar, e certo. o tempo que importa pra mim é eu trabalhar É 80 isso aí. horas na semana na minha empresa e pronto. É isso aí. Tá ótimo, são Eu escolhas, né? acho que é muito bacana porque isso se conecta demais com o propósito nosso que eu falei na abertura aqui do programa, né? Que a Transforma existe para facilitar esses processos estratégicos para que as pessoas e os negócios prosperem. E propositadamente a gente sempre conecta, né? Pessoas e negócios. Porque quantas vezes, né, a gente vê casos e casos de negócios que prosperam, cresce, dobra o faturamento e fica gigantesco, mas a vida do cara vai embora, do empreendedor, da empreendedora vai embora. Ele não tem mais tempo, ele não tem saúde, ele não consegue nem cuidar da própria saúde, ele não consegue fazer uma academia, por exemplo. Então, assim, são inúmeros os cases que a gente vê por aí, principalmente os não declarados, né? Porque a gente vê muito case legal na TV, daquele cara que deu certo, cresceu muito, né? E tem milhões e milhões e milhões de seguidores e faturamento, e receita e lucro, a foto da Porsche no fundo, né? Aquela coisa toda, mas o que a gente não vê são aqueles empresários e empreendedores que não estão na mídia e que estão se ferrando de verdade por conta do crescimento da empresa, né? É igual futebol, né? Pra ter um Neymar, pra ter um Cristiano Ronaldo, quantos meninos tem que É. abdicaram um monte de coisa da sua vida pra ir no futebol, depois nada deu certo, e ele não tinha formação, não tinha estudo, não tinha ensino e foi fazer o que depois? Então, assim, É. pra cada um que tá lá brilhando, quantos que não deram certo na jornada, né? E a Transforma tá aqui até pra facilitar mesmo. E o facilitar significa facilitar o acesso. Então, a gente vê, né, Bruno, por exemplo, em termos de mercado, você tem dois jeitos de fazer estratégia. Vou resumir dessa forma. Algumas escolas, a maioria na minha leitura, ela fala para você que, ó, deu certo comigo, eu tô te trazendo a metodologia e você tem que seguir isso para atingir o sucesso. E ela te dá a receita do bolo. Então, é uma estratégia pré-definida de fora para dentro. E você precisa se adequar àquilo. Tanto é que normalmente vem com um termo. Ó, aqui o nosso o curso, a formação é R$ 25.000 e tá aqui uma cláusula que se você seguir exatamente todos os passos e não der certo, tá aqui o dinheiro de volta. Normalmente vem com essas cláusulas, até os mais sérios vêm com essas cláusulas, mas seguir exatamente. O que faz sentido na metodologia. A Transforma já vem num outro jeito. Ela vem compreender, e normalmente essas formações são para culturas orientadas a resultado, que é um estilo específico cultural de um negócio. Então, nem tudo que deu certo para aquele cara vai dar certo para você. São contextos diferentes, uma série de coisas. O estilo cultural do seu negócio pode ser diferente do dele, Exato. e aquela estratégia não vai funcionar dentro daquele ambiente cultural que você tem no seu negócio, por exemplo. Exato. Né? Então, aí vem a Transforma para, puxa, tá aqui um determinado resultado que é possível, são vários resultados possíveis, mas a gente está colhendo aqueles que deu mais liga com os nossos clientes, aquele que chama mais atenção, que afinal nós temos que gerar um aspecto de atração. Quem está nos vendo é importante o nosso discurso ser chamativo, mas com a devida credibilidade. O nosso discurso não pode ser vazio, isso vai contra os nossos valores, mas eu preciso despertar a atenção para que haja transformação. Então a gente está conseguindo conciliar essas coisas, porque a gente não consegue ter discurso vazio, precisa estar muito bem ancorado em dados, fatos, cases concretos. E a nossa metodologia estratégica ela é de dentro para fora. A gente vai compreender quem você é, para depois fazer a conexão da estratégia indo para a prática o quanto antes. Então Ou são dois seja, métodos possíveis, de fora para dentro ou de dentro para fora. O nosso é de dentro para fora. eu faço uma analogia disso quando às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, né? Quando eu estou falando da Transforma, eu falo do alfaiate, da construção da roupa ali, né? Legal. Então, um exemplo, né? Você tá indo para um casamento e vai ser padrinho ou alguma coisa e precisa alugar um terno porque você não tem daquela cor específica e etc, né? E eu digo que essa estratégia, o primeiro caso que você citou, né? Eu diria que você foi alugar um terno e o cara falou: o terno é esse. E se você tiver um pouquinho mais gordo ou um pouquinho mais magro, você vai ter que se adequar para entrar naquele terno. E o terno, no caso, é a estratégia. Então é você que se vire para entrar no terno. É. Agora, o nosso jeitinho, que eu gosto de brincar, né? Na verdade é toda uma metodologia, mas eu brinco. O nosso jeitinho é: senta aqui, eu vou ver como você é e eu vou adequar o terno para que você tenha sucesso no seu casamento, na sua festa, onde quer que você vá.
né? Então é uma historinha que eu gosto de brincar. Deixa que a gente adequa o terno Isso é ao legal. que você precisa, sabe? Porque uma outra questão de posicionamento nosso é que a maioria é primeiro em grupo para depois ter acompanhamento individual. Alguns acompanhamentos individuais, normalmente na cifra aí de 6 dígitos, por aí vai, né? Mês de acompanhamento. No nosso caso, já acaba sendo o primeiro acompanhamento individual, mas também com questões em grupo. Então, a gente, de fato, coloca o empreendedor no centro, né? É. Então, Tem um ponto legal que eu coloquei na abertura aqui, né? Tudo que a gente está falando aqui não são vozes da nossa cabeça, não é só uma teoria de livro e muito menos guru de internet. Tudo que a gente está falando é porque a gente tem propriedade para falar, porque nesses anos todos de Transforma Negócios a gente atuou na prática em diversos clientes, inúmeros. Você fez até um levantamento recente sobre isso, de clientes nossos que conosco, dentro desse processo todo estratégico, de facilitação estratégica, dobraram o seu faturamento, certo? E a gente está falando aqui de empresas que eram pequenas, médias, grandes, inclusive empresas grandes, né? E tem uma diferença entre elas. Algumas dobraram em 1 ano, algumas em 2, em 3, em 4, em 6. Essa diferença temporal ela conta também, né? Como é que foi isso? Então, e até pegando e recapitulando, foi interessante que para montar a palestra eu fiz uma anamnese de vida, né? E um aspecto interessante é assim: é, todo empresário deveria estar pensando em quanto tempo ele deseja dobrar o faturamento. E eu explico por quê. Porque se na quanto tempo para você vai dobrar o teu negócio? Não é uma pergunta. Se esse tempo for maior que 10 anos, se esse tempo para você for maior que 10 anos, em tese, você apenas corrigiu a inflação. Então, a inflação, no nosso caso, Brasil, contexto, os últimos anos, se você pegar a inflação acumulada, salvo engano, de 2013 a 2024, 97%. 11 anos, vai. Perfeito. Então, é terrível o efeito inflacionário. E a gente tem que pensar que nós estamos em reais ainda. Uhum. Se eu comparar a perda de compra pareada com dólar, É gigante, né? não, a gente entra em depressão. A gente tá vivendo esse momento tenebroso, né? Tudo se fala o momento em que a Eu gente tá acabei de fechar gravando uma aqui, viagem né? pro exterior pagando tudo em dólar lá, ou seja, você faz pelo Terrível. movimento da fé. Então, o que que acontece, gente? Se a gente olhar o movimento ideal, a gente deveria estar olhando como que eu dobro o meu faturamento em dólar. Mas vamos ser pé no chão e falar como que eu dobro o meu faturamento em real. Mas se esse tempo for maior que 10 anos para dobrar, a gente está apenas corrigindo Não é inflação. crescimento real. Não é crescimento Não é real. crescimento, é só uma correção de inflação. Correção de inflação. E veja, o único jeito da gente vencer esse maior dos impostos, que é a inflação, sendo que no Brasil a carga já é alta, ainda vem um processo inflacionário que ele vai comendo a riqueza, é a gente sendo mais produtivo. Se você quiser se aprofundar nisso, eu sugiro que você pesquisa como funciona a máquina econômica do Ray Dalio. Se, Bia, não sei se dá, se puder colocar aqui. Pessoal da edição, coloca aqui puder embaixo, colocar por favor, o nome do o livro. nome para procurar no Google. Então, assim, é um vídeo de 30 minutos que vai dar uma clareza muito grande de como que você combate a pressão do sistema econômico. Então, para ser didático, se você dobra o seu faturamento em menos que 10 anos, se você dobra o seu faturamento em 5 anos, por exemplo, você está começando a vencer o processo inflacionário. Se você dobra o seu faturamento e aumenta seu lucro, aí sim você está vencendo mesmo o Aí você processo venceu inflacionário. Se você pegou o lucro, distribuiu parte dele e ainda reinvestiu, multiplicando o patrimônio, aí, meu amigo, você está começando a sair da corrida de hamster, que é muitas vezes a vida da maioria das pessoas, que roda, 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 cansa, 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 e você começa a falar de alguns tipos de liberdade. Liberdade temporal e liberdade financeira. Se você quiser, ainda dá para explorar a liberdade da expressão e a liberdade geográfica, mas aí são outros passos. Mas no que a gente está falando aqui, você já poderia dar check, seguindo a metodologia que nós aplicamos conosco e com outros, com o devido sucesso, você já teria 2 tipos de liberdade ao menos. Se isso é riqueza para você, cabe a você definir. Exato. Mas são etapas que eu acredito que ninguém reclamaria se você pudesse escolher, né? Eu quero ter ou não quero ter, eu acho que você escolheria quero ter. Mas a questão é, escolhas fáceis levam a uma vida difícil, escolhas difíceis levam a uma vida fácil. E aí que entra o nosso propósito. Estamos aqui para facilitar a dor,
porque envolve dor, todo desejo você vai ter que fazer sacrifício, não tem milagre, não é fácil, mas na nossa leitura vale a pena e é sobre isso que a gente está falando. É. E aí vamos percorrer um pouquinho os causos venéreos. Você foi muito feliz nessa mini conclusão, né? Porque a gente tem podcast ainda para falar. Que não é fácil. Então e é por isso que eu falei, se você tem interesse por esse tema, fica aqui, porque não é nada de guru de internet. O tema, às vezes, ele pode dar a impressão de que, poxa, como dobrar o faturamento da minha empresa e ter tempo para o que realmente importa. E parece que é simples, parece que é fácil. 5 passos para conseguir isso, e não é sobre isso. E né? se você não fizer, você é um incapaz ainda, né? Você tem que mal, né? Exato. Então, assim, não é sobre isso, esse não é o jeito, não é o nosso modus operandi. Né? Então a gente está aqui, a Transforma existe justamente para fazer os ajustes no terno, que é o que a gente chama de estratégia, para que ele caiba em você dentro do seu contexto, do seu momento cultural, do seu momento de resultados, mas é importante salientar o que o Raul colocou agora. Não é fácil, não é simples, não são 5 passos, mas a gente está aqui para falar com base em resultados que nós realmente obtivemos em vários clientes e, repito, conosco mesmo, para dizer, dá para fazer. E aí entra fazendo uma anamnese da minha linha do tempo, né? Então, puxa, meu segundo emprego. Eu considero meu primeiro emprego, na verdade, eu fui bolsista CNPq de iniciação científica. Não sei se eu já falei para você. Sim. E eu gostava muito, então eu encarava realmente como um trabalho, não era bolsista folgado, eu gostava daquilo. Mas não que todos os bolsistas sejam folgados. Exato, Me deixa aqui, momento politicamente correto, por favor. É que eu vi vários, mas não define todos. Mas Beleza. assim, puxa, eu tava dedicado naquilo, né? E a gente fazia estudo para Embraer e para Petrobras no departamento de engenharia de materiais, enfim. Mas em 2009 eu comecei na empresa da minha família, fundado pelo meu avô, em 1963. Isso chama GF Lanternas. A gente fabrica sinalização para linha pesada, vulgo lanterna para caminhão. Então, quando comecei lá, foi um processo bem interessante, né? O meu pai, quando ele foi fazer a minha integração na empresa, ele falou, Raul, 3 grandes coisas. Primeiro, a empresa existe há muito mais tempo que você. E ela vai continuar existindo mesmo sem você. Ponto número 1. Segundo ponto, se você me relatar algum problema com alguém, a responsabilidade é sua. Você deveria ter evitado ou resolvido. Ponto número 3. Se você estiver de acordo com os itens anteriores, você vai para a integração e esteja aqui amanhã, às 10:45 da manhã, que seu posto de trabalho é na injeção. Linha de produção, né? Fantástico. Foi a melhor coisa que eu acredito que o meu pai fez por mim. E ele fez com muita sabedoria, porque ele viu as intrigas que teve entre ele e os irmãos por vir conectando pessoas da família dentro do negócio sem ter uma posição de fato. Adequa a empresa à família. Então é uma empresa familiar e não uma família empresária. E isso muda tudo. Muda todo o jogo, né? Isso muda tudo. Inclusive, parênteses aqui, um abraço pro seu Tito, né? Tempo que não vejo. Verdade, tive com ele agora um pouco. E veja, a gente então estava num contexto, história em inglês, né? Long short story, ou seja, história longa reduzida aqui. A gente tinha um contexto familiar de intrigas, de brigas, como a maioria das empresas, né? E a maioria das empresas são familiar, portanto, pela lógica, eu subentendo que a maioria das empresas vive em crise, intriga, e a gente tinha um passivo tributário equivalente a 1 ano de faturamento. Enorme, né? Enorme. Ou seja, na época é considerado impagável um negócio desse. E veja, a gente levou, no caso da GF, 10 anos para dobrar o faturamento dela. Conseguimos, mas levou 10 anos para dobrar. E isso enquanto eu estava mais ativo na empresa, junto com meu pai, depois com meu avô, depois com a minha tia. Eu brinco que a GF é uma das poucas empresas que eu conhecia na época que tinha turnover de diretor, né? Ou seja, um brigava com o outro e ia trocando a liderança. E o que é interessante? A gente trabalhava muito. Então, para dobrar em 10 anos, dobrar um negócio, eu trabalhava em média 300 horas por mês. Eu casei com a Maria na época, minha esposa, né? Ou seja, eu brinco que foi meus principais cursos de produtividade, casar e ter 2 filhos, né? Ou seja, aprendi a ser produtivo como ninguém. Mas eu andava com Gaviscon no porta-mala do carro, no porta-luva do carro. Ou seja, negócio de antiácido, porque eu tinha
direto, azia, Estresse, né? Em estresse. função do estresse mesmo, Ou né? seja, quem me conhece sabe que pra casar eu emagreci 15 quilos, eu tava inchado Eu já. lembro. Com 26 anos eu me curei de uma artrose. É. Então eu tive artrose manifestada na coluna. Então tô comentando assim, a gente sabe na pele, literalmente na pele, o que é lidar. E a gente tem que agradecer demais, porque conseguimos dobrar a empresa. Ah, mas a que custo? Exato. E vai se conectando com aquilo que eu estava trazendo alguns minutos atrás, né? Poxa, uma empresa que cresceu, o cara tá bem, etc e tal, mas as pessoas não sabem aquela história não contada É. da doença, do estresse, da depressão, da ansiedade que vai gerando, né? Isso as pessoas não postam no Instagram. Então a gente tá aqui justamente para falar que, cara, dá para ser diferente, não precisa ser Dá assim. pra ser mais leve. Exato. Dá pra ser mais Inclusive, leve. por exemplo, você brincou aqui, né? Que alguns dias atrás você fez um stories no Instagram, porque você estava na praia, e você fazendo um stories promovendo o evento que vai acontecer amanhã, né? Nós estamos Verdade. gravando hoje aqui, o evento vai acontecer amanhã. E de repente, quem não te conhece pode ver aquilo e falar: cara, um cara jovem, mais um guru de internet, tá pregando algo que não sabe fazer. E, poxa, eu te conheço, essa história toda que você tá contando para os ouvintes, eu já conhecia, Exato. né? Então, que honra e que orgulho de ser teu amigo, teu sócio e ver que, cara, não, você passou por isso, você enfrentou tudo isso. E o que a gente está falando realmente é com propriedade. Porque apesar de jovens, né, já tem uns cabelinhos brancos, etc. A gente não tem barba direita, né? Tem cara de Mas, moleque, né? mas cara, que legal de ter toda essa história por trás embasando e dizendo, dá para dobrar o tamanho do seu faturamento, o tamanho da sua empresa e ter tempo pro que realmente importa. Não era o momento seu na GF, mas aí segue a história que a gente vai chegar nesse final feliz, Exato, né? porque, puxa, e aí isso é uma série de aprendizados. Quem quiser conhecer mais esses aprendizados, me fala, que eu até fui documentando eles, e justamente daí veio muito da nossa paixão, né? Eu com a minha história, o Bruno Ponte com a dele, o Sampaio com a dele, cada um com a sua, mas vem essa paixão de facilitar a dor do empreendedor, porque a gente também a sente, e a gente já sentiu ela muito mais forte. Latente, Cada né? um aqui no seu contexto. Então, o Exato. Bruno já teve negócio, já vendeu negócio. Então, assim, a gente já passou por isso. E quando a gente olha, por exemplo, eu olho em retrospectiva, ou seja, sai da GF. E na família, o que que acabou acontecendo, né? Puxa, eu quero. Vamos acelerar, vamos fazer mais, né? Ou seja, filhotão, com energia, aquela coisa. Uhum. E até que minha tia, com muita sabedoria, falou: Raul, a gente pela primeira vez na vida tá caminhando sem um matar o outro no meio da pista de corrida. Então, caminhar tá ótimo. Mas eu entendo sua energia, você quer correr. Uhum. Daí eu falei, puxa, tá certa, né? Eu não quero gerar. E dentro da minha escala de prioridade é muito claro, família depois negócio. Eu não firo conflitos familiares em função disso, é uma característica minha. Perfeito. Não tô falando pra você que tem que ser assim, é uma característica minha. E ela sugeriu, por que que você não abre seu negócio? Nossa, aquilo eu tinha pensado já, mas me gera um sentimento de, puxa, eu tô deixando família pra trás. Tem um monte de coisa aqui. A cabeça, Sim, sim. você vê o emocional como é. A gente tava falando disso até antes, né? É. O emocional que rege Às uma empresa vezes, familiar, né? e às vezes conceitos sociais, É, né? Como que as coisas são pregadas dentro da sociedade, né? Então isso tudo conta. como as pessoas vão ver, uma série de Exato. coisas, né? Eu tinha uma orientação, a aprovação do outro, enfim, tem uma série de questões, né? Como o neurocórtex só se fecha com 26 anos, 25 anos, Tava no meio, né? e eu abri empresa com 26, então eu tinha maioridade neural quando eu abri a primeira empresa. E veio aí a Rama Consultoria. A Rama, eu tive esse privilégio de 4 ninjas que estavam na GF, grandes resolvedores de problema. Como a gente enxugou muito, esse para mim é o grande ônus do empresário, né? Mas na época a gente optou, ou eu mantenho 230 famílias por 5 anos, ou eu volto a enxugar para 70 famílias e mantenho elas por 50 anos. Olhando nessa perspectiva, para a gente ficou fácil a decisão, mas na época, terrível, terrível. É um movimento pesado, Movimento né? pesadíssimo. Até energeticamente, ele é muito. Quem já passou por isso sabe o que é. Uhum. Dívida tributária, enxugar a empresa, operação, enfim. E quando a gente veio com a Rama, eu montei a Rama Consultoria. E 4 pessoas vieram comigo da GF. E eu tive essa sorte, foi uma fluidez, na verdade, que tanto uma pessoa me procurou para levar mais ou menos o mesmo tipo de problema que eu tinha resolvido na GF junto, né? Tudo colaborativo. O eu, nesse caso, ele tem pouco espaço. Uhum. Mas que nós tínhamos resolvido na GF, levar também
para a empresa dela. E a grande sorte da Atlas ser a empresa contábil da GF, foi a grande parceira contábil que ajudou a resolver uma série de coisas. Eu já tinha amargado na mão de um contador que ajudou a aumentar a dívida, Piorar, né? amargado a mão de outras 3 empresas contábeis que ajudaram a piorar o negócio, e não estou fazendo merchan à toa, me baseando em fatos também, a Atlas veio para realmente colaborar e fazer. E a gente desenvolveu uma parceria muito grande. E a Atlas virou minha cliente na Rama. Então eu estava com a GF, com essa outra empresa e com a Atlas. Atlas. Então, puxa, que legal, né? Comecei com 4 consultores, 3 empresas e a gente foi fazendo esse bem bolado. Deu um ano depois, já tinha 25 clientes, 25 consultores, porque como a Atlas viu que, puxa, todo cliente que eu indico melhora a margem, melhora a minha contabilidade, o RP fica melhor, o processo azeitado, capacita pessoas, uma série de coisas, ela foi indicando clientes. Então foi uma primeira aula de parceria estratégica, inclusive, em termos de modelo de negócio. Ela foi enchendo o seu funil de vendas, né? Exato, mas eu não entendia de modelo de negócio. Uhum. Eu não entendia. Então a Rama, a gente conseguiu dobrar ela em um ano. Empresa no começo é mais fácil dobrar. Claro. Mas uma empresa de consultoria faturar seus 7 dígitos no primeiro 1 ano e meio de operação, isso forte. não é comum. Pode ter empresas com resultados muito melhores, mas eu estou aqui ligando para o resultado que eu tive naquele contexto, que o grupo teve. Aquilo para mim foi uma conquista muito grande. Ou seja, 7 dígitos, 20% de lucro líquido na época, mas eu ainda trabalhava 300 horas na média, com alguns picos de 450 horas no mês. Piração total. Piração total. Imagina, gerenciar 25. E eu não sabia modelo de negócio, eu não sabia esse tipo eu não tinha acesso a esse tipo de tecnologia. Então eu ia abraçando o desafio do cliente e criando o projeto e oportunidade. Clientes satisfeitos, legal, bacana, passei por 100 empresas nesse modelo, só que quem muito abraça, pouco aperta. Se você na linha do tempo não encara esses desafios como estudo para depois desenvolver um padrão e focar, você começa, quem muito abraça, pouco aperta. Então, nesse processo, a Rama foi um desafio bem interessante e tive essa abertura de vender ela para a Atlas, né? Foi ficando tão intrínseca com o parceiro estratégico na época que virou uma coisa só, né? Que a Atlas falou, puxa, já tá tão ligado, né? Por que você não... Ela fagocitou a Rama e isso foi um privilégio muito grande, foi uma oportunidade muito grande. Então, ao vender a Rama, eu passei a me ingressar como sócio na Atlas. Foi assim que se deu isso. E aí vem até uma outra lição, porque você já tinha toda a visão sobre sociedade de negócios dentro da GF, né? E aí acho que com a Atlas vem uma nova visão de sociedade para você, além de uma série de outros fatores do crescimento, né? Nem fala. Modelo de negócio, uma série de coisas que a gente ainda vai falar aqui. Mas acho que um ponto de alto destaque é realmente poder ver uma outra sociedade, num outro formato, né? Com outras óticas. Aí é um baita ganho, né? Na GF nós tínhamos 6 sócios envolvidos, 15 familiares, mas que tinham uma dificuldade de dialogar tremenda. E na Atlas você tinha 7 sócios que sentavam à mesa para dialogar. Vai ter problema? Toda a sociedade vai ter. Sim. Nós vamos ter, faz parte. Exato. Mas a questão é, você consegue dialogar e todos estão com a vontade de resolver? Perfeito. Temos afeto entre nós o suficiente para pegar e resolver? E na Atlas esse foi um grande aprendizado, porque a Atlas cresceu adquirindo outras empresas também. Era uma empresa também de 40 anos, familiar, fundada por seu Robson. Aliás, aqui elevo minhas energias ao senhor Robson ao falar dele. Ele passou para o outro plano agora, recentemente, no final do ano passado. Seu Robson é uma pessoa maravilhosa, de uma energia ímpar. Então, até, vamos falar assim, nem tinha pensado nisso, mas eleva energia a ele, eleva energia ao meu avô, fundador da GF. Ou seja, e engraçado, eu entrei na GF e na Atlas na semana passada. As duas, quando eu entrei, eu pedi licença pro seu Ari e pro seu Robson para entrar. A gente tem que ter um respeito, a gente tem que ter um respeito profundo pelo fundador. Muito. Profundo. Respeito não é submissão. Exato. A não ser que a missão seja a mesma e todos estejam sob a mesma missão, como diria a Carol Claudino. Mas daí é outra conversa. Mas veja, olha que interessante. Na Rama, então, a gente fez esse processo. 2016, para mim, foi um ano bem desafiador, mas bem libertador também. Que fundamos a Rama, o Observatório, que é a OSC atual, mas ONG, né? Enfim, depois a gente pode falar mais disso, não é o foco agora. E eu casei. Então foi um ano bem... De boa. Bem de boa. Bem de boa. E você vê com toda essa questão aí de um trabalho bem
árduo ainda em termos de carga horária, seja pela minha característica, seja do negócio também. Então, e aí legal, porque a gente está falando aqui, né, voltando para relembrar o tema de como dobrar o faturamento. Então, você já foi falando aqui alguns casos, né? A GF, como ela fez, ela levou tempo, 10 anos, mas você falou, por exemplo, de uma estratégia da Atlas de ir crescendo, aumentar o faturamento, dobrar, etc e tal, adquirindo, comprando, fazendo fusões Perfeito? de mercado. Então, É uma forma de crescer, uma inclusive. possibilidade, né, Tem de um cliente crescer. nosso, inclusive, da área de serviço, que a meta dele de crescimento é de 3,5% ao mês. E ele vai crescendo tanto via carteira quanto, vamos falar assim, crescimento inorgânico, nome bonito, que é via fusão e aquisição, vulgo M&A, né? M&A é o nome bonitinho para fusão e aquisição, ou seja, adquirir outra empresa. Então, são processos que a gente não pode deixar de lado, mas a estratégia para adquirir uma empresa tem que estar muito bem azeitada, muito bem azeitada. E você vê, na Atlas, a gente conseguiu dobrar a empresa aí em 6 anos. Uma empresa de 40 anos, contábil, ou seja, setor de serviço, 100 profissionais envolvidos. Então, na GF tinha 200 e poucos profissionais, na Atlas tinha 100, na Rama 25 profissionais, ou seja, não são negócios necessariamente leves. Sim. A GF mais pesado pelo contexto, uma série de coisas. Serviço, ele é... Industrial, né? Serviço industrial envolve estrutura, estoque, o industrial ele tem que ser um gênio para administrar tudo que está lá, né? Porque ele mistura serviço com comércio, com tudo. Tudo tem na indústria. O serviço, puxa, muitas vezes você não tem estoque, mas você vai ter umas outras dificuldades que, por ser algo intangível, você acha que você pode fazer tudo. Exato. E aí você não foca. A indústria e o comércio, por ser algo mais palpável, o agronegócio, por ser algo mais palpável, ele te exige foco, naturalmente. Serviço, você acha que por você fazer um negocinho diferente, dá para vender para outro público, e você vai ver, não é bem assim. Não. Então, um grande desafio foi, puxa, como que a gente foca? Porque passa uma certa ilusão que dá para fazer muita coisa para todo mundo. Só que se você não restringir e falar, cara, eu faço isso, se você não souber vender um produto em um canal primeiro, que ilusão você tem que você vai conseguir vender mais produtos em mais canais? Isso não existe. Não existe. Começa em um produto e um canal. Aprendeu, vai para o próximo. E esse é um aprendizado dolorido. É fácil falar. Mas para quem está na prática lá, suando, apanhando e fazendo, você nutre uma ilusão de que é possível. E quantas vezes eu não me apaixonei pela ideia errada dentro de uma tese de crescimento que era falha por si só? Quanta energia não é desperdiçada nesse processo? Que a gente converte em aprendizado. Mas estamos aqui para facilitar a sua dor. Você não precisa errar na mesma coisa que eu errei. É verdade. Então vamos embora, vamos catalisar. Isso é sabedoria, né? E é numa dessas tentativas, por exemplo, que o faturamento começa a cair, aí você não vai dobrar o tamanho da sua empresa de maneira alguma, né? E muitas vezes você começa a questionar, mas poxa, é o mesmo produto, o que está acontecendo? Por que não está dando certo? Então eu também digo que tem uma inteligência enorme em vender o produto certo para o canal correto, para o público correto. E o resultado é magnífico, mas é muito difícil de entender e fazer, né? Não é simples. Por isso que a gente veio colocando cada vez mais o empreendedorismo como se fosse um laboratório científico até, né? No meio desse caos, ou você faz pequenos testes rápido e barato, veja, aquilo que você sabe fazer, otimiza e põe a meta. Mas seja humilde. Se você não sabe fazer, isso é um teste. Teste você faz rápido e barato, com foco em aprender, e de preferência mais testes simultâneos para ver qual dá liga. Eu não sei qual produto em qual canal, vai testar. Vamos testar vários produtos em vários canais. Mas em algum momento, nós vamos ter que achar o produto com o canal para qual cliente. Perfeito. E não me vem com cliente genérico. Empresa tal de serviço. Não. O seu foco é o CEO, o seu foco é o comprador. Quem que é? É o CEO de tal faixa, é o CEO de tal jeito. Quem que é o público? Então, a Transforma hoje, ela tem uma faixa de atendimento orientada ao dono, que fatura dos seus 600 mil ano até 60 milhões ano, onde nós temos know-how prático, empírico e mão na massa para poder facilitar de fato a tua jornada e não ficar falando coisas que a gente nunca viveu ou nunca passou. Apesar que o Ponte tem uma vivência multinacional que é outro nível, outra questão, mas dentro do processo aqui da Transforma, esse é o foco. Foi Mas esse canal, isso, né? Foi esse canal, esse público com esse produto que a gente optou em navegar. Foi por esse oceano, né? Exato. E é por aí que a gente tem voado. Mas e aí? A Atlas tem o seu contexto. Exato. E aí você vê, para mim é baita prazer. A Rama foi vendida para Atlas, mas na GF, na Atlas, até hoje, né? Que bom, né?
Pois é. Então, a GF, tanto a GF quanto a Atlas são clientes da Transforma, né? Ou seja, então temos esse privilégio. Na GF, uma relação familiar, né? Então, sou conselheiro torto lá, né? Porque eu não tenho essa formação ainda em termos de Uhum. conselho, estamos no movimento de profissionalização. Na Atlas já tem, então lá atuo como conselheiro, saída executiva, né? E esse processo ele foi bem interessante, porque em meados de 2020 veio o Otto, meu primeiro filho, e ele nasceu logo no comecinho da pandemia, de dia 17 de março para dia 18, já sabe a história, né? Depois eu posso contar mais, mas ele nasceu e, puxa, eu tinha me preparado, eu tinha trabalhado muito na virada do ano para quando nascesse o meu filho, eu ia ficar pelo menos 3 semanas para acompanhar o puerpério da Maria, ou seja, essa saída do hospital. Sim. E aí veio a pandemia, e quando você planeja, né, Deus dá risada em algumas coisas, né? É. Então, quando você planeja e joga pro futuro, quando você planeja e não joga pro presente, Deus dá risada quando você joga pro futuro. Não, mas tem uma outra ótica, né? Dá pra falar assim, poxa, você queria ficar 3 semanas em casa pra acompanhar ela. Deus falou, Exato. pois não, Tá tô 3 semanas só aqui. 3 anos aí de home office. E você vê, cada um vai ter a sua história da pandemia. Eu não lamento a minha de forma alguma, porque ela começou com um milagre, começou com o nascimento. Então, sinto muito, inclusive, se a sua história ela é triste. Claro. No meu caso, a Atlas ela estava com muito trabalho, ou seja, contabilidade, folha de pagamento estava uma área extremamente demandada, mas os clientes estavam com demanda para fazer mais com menos. Então, a gente teve que entregar mais, repactuando os contratos, recebendo menos, Toda uma o que é um, readequação, o né? que é um contexto bem melhor do que, por exemplo, um cliente nosso de eventos que zerou o faturamento dele por sei lá quanto tempo. É. Então, vamos lá. E depois ele teve que entregar os contratos que ele tinha fechado com um valor muito maior, inflacionou o contrato, Perfeito. inflacionou o custo, ele estava com a mesma receita. Então, enfim. Exato. Então, o nosso contexto eu tenho que agradecer muito, porque na virada a gente tinha conseguido comprar os equipamentos de home office, fez a virada, já estava com tudo, tinha migrado tudo para notebook, migrar tudo certinho, cara. Uhum. Então, conseguimos virar, adequamos folha, não dispensamos ninguém, renegociamos o contrato com todos os clientes, e aquela coisa, né? Nasceu o Otto, nasceu na terça, na sexta-feira eu saí do hospital, no sábado e domingo eu debuguei o moleque, eu tentei entender como funcionava, né? Que não vem com manual. As avós foram ver ele só 15 dias depois, então era eu com a Maria lá tentando entender como aquilo funcionava. E do que ia ser 3 semanas de acompanhamento já virou lenha e trabalhando 15 horas dia aí. Mas eu tenho que agradecer muito, porque eu tava do lado dele. Perfeito. Então, tipo, eu tava trabalhando em home office, tava trabalhando uma série de coisas e vi meu filho. Eu tava lá. A palavra Eu conseguia- presença vem forte aí, Eu né? tava ali. Eu consegui ajudar. Eu não sei direito, eu nem lembro direito como foi, que foi punk. Mas eu tava ali. E foi um aprendizado muito grande essa época. Mas me veio um estalo, puxa, isso não é sustentável. Eu não quero continuar trabalhando 300, 450 horas enquanto. E eu quero ter segundo filho. Nossa meta é ter 2 filhos. Então, puxa, eu não quero recriar um padrão da minha família de crescer no negócio e depois ter ausência. Meu pai já fez melhor que meu avô já fez melhor que meu bisavô. Como que eu posso honrar eles e fazer melhor ainda? E Honrar romper. tudo que Mas fez, é né? legal que você tá falando de romper um padrão também, né? Exato, exato. Isso é desafiador demais. Desafiador demais. E a minha mente, ela é orientada a trabalho. Então, assim, a gente já conhece isso. Se deixar, workaholic, total. É a minha E característica. Né? é por isso que eu tô falando de romper padrão, porque de repente quem tá assistindo a gente, sob a ótica do título que a gente colocou para isso, né? Como dobrar o faturamento da sua empresa e ter tempo pro que realmente importa. Muitas vezes a gente tá se acostumado a esse padrão de, não dá, isso é loucura, não tem como. Não tem como, mais um guru falando, e não é. É por isso que essa história toda que você tá trazendo para cá, ela é importante para contextualizar. E a gente vai chegar no como, né? Principalmente para quem estiver na palestra amanhã. É verdade. Mas toda essa propriedade, ela é importante para que as pessoas realmente vejam que, poxa, dá. Né? Mas romper o padrão é algo muito difícil. Principalmente quando a gente fala do nosso padrão mental, porque tem os nossos vícios, a nossa forma como nós somos criados, o contexto em que a gente estava e uma série de outros fatores. Não vou entrar aqui nesses campos filosóficos, psicológicos do negócio, mas romper padrão, principalmente os nossos, é extremamente complicado. E isso me gerou um aprendizado muito grande que a gente trouxe para Transforma, inclusive, né? Se você tem cérebro e ainda respira, você precisa de terapia. Exato. Ponto. Ponto. Então, para mim, isso é chave. E se você não faz terapia, você tá descontando em alguém ou fazendo para alguém algo que você
talvez não esteja nem consciente daquilo que você está fazendo. Porque são questões suas. Questão sua. Questão sua. Exato. Então, e a tua empresa, o maior custo da tua empresa é justamente o seu desconhecimento. É. E aí, quando a gente foi ver dentro disso, acabou acontecendo uma sincronicidade, que eu desde 2019 já estava fazendo trabalhos de modelagem ágil, que na própria Atlas, né? Ou seja, acompanhava plano estratégico, acompanhava um monte de coisa. A gente tinha a Fundação Não Cabral acompanhando a gente, que é baita de uma escola. Então, teve uma boa base para isso. E eu gostaria, inclusive, de ter feito, né? Dinâmicas, formações, mas era tudo na Europa. Na época, não tinha tempo. E não ia ter dinheiro para pagar em euro, viagem e tal, essas coisas. E na pandemia acabou virando. E a especialização que eu tinha visto para fazer, que era de design de negócio, eu falei, cara, não é possível. Deve ter algum jeito. Se eu faço uma casa, desenha planta, para justamente não errar na construção da casa, por que negócio nós vamos no Go Horse, né? E business plan, o plano de negócio, o plano estratégico, muitas vezes, são para negócios que já existem. Você tem que prever um monte de variável na planilha. Que você não conhece, Você não conhece ainda. Então, puxa, não é a metodologia mais acertada para novos negócios. É para expansão de unidade, para empresas que vão já abrir uma unidade, vai abrir outra. Aí o plano de negócio dá super certo. Porque você vai montar toda a previsibilidade financeira, a carga tributária, quanto que eu vou ter que crescer. É vital para isso. Exato, é vital, uma ferramenta vital para expansão de negócios, mas que já existem. Para você falar de um novo negócio, se você não debater o modelo do negócio, como que você gera valor, para quem você gera valor, como você faz lucro, que competência você tem que ter, como fazer, ou seja, olhar a planta baixa disso. Puxa, hoje em dia é como se você saísse da direção manual e fosse para hidráulica, para elétrica, né? Então você não. Depois você acostuma a fazer planta baixa de negócio, você fala, nossa, que vida que eu tinha, né? E quando você pega e monta um negócio com planta baixa, você fala, puxa, eu tô colocando o banheiro na sala, vai feder bosta. É óbvio. Então, assim, e a gente se acostuma com o cheiro do cocô normalmente nos nossos negócios, porque não previu que o banheiro não podia ficar na sala. Então, é o que acontece na prática. E quando eu fui fazer isso, acabei fazendo a formação da Strategizer, que é a criadora do Business Model Canvas de modelo de negócio, Alex Osterwalder, Yves Pigny, ou seja, eu estou aprendendo a falar o nome deles, que eu vou para lá em maio, né? Enfim, tem que falar. Tem que aprender a falar o nome dos caras. Puxa, aquilo abriu minha cabeça. Cara, dá para desenhar modelo de negócio, dá para testar. Eu não preciso me ferrar tanto. Aí eu comecei a bolar modelos de negócio que eu poderia comprar meu tempo de volta. Ou seja, eu não preciso trabalhar tanto, eu tenho que trabalhar mais inteligente, eu tenho que trabalhar de outro jeito. Aquilo... E rolou uma sincronicidade que 3 empresas amigas, que, puxa, são clientes até hoje, né? 2 delas são clientes até hoje. E uma delas a gente teve reunião esses dias ainda, né? Graças a Deus. Falaram, puxa, Raul, você não ajuda a gente aqui na gestão estratégica, né? E aí começou tudo isso. E aí começou uma mentoria Raul Group. Eu nunca tinha me permitido colocar meu nome em alguma coisa. E começou nisso. E ela veio dobrando anualmente. Começou em 2020. Teve todo um processo de apoio da Atlas nesse sentido. Eu agradeço muito aos meus sócios nesse processo, que a gente combinou 16 horas mês que eu poderia atuar fora da Atlas, que eu estava numa posição executiva ainda, a esse novo negócio. E foi muito bom ter essa restrição, porque foi a primeira vez, e quando eu combino alguma coisa, tá combinado. Então foi a primeira vez que eu tinha uma restrição temporal para fazer algo. Que eu não podia trabalhar 450 horas para fazer acontecer. Eu tinha que lidar com a minha ansiedade, com o meu processo, 16 horas. E a restrição é uma das maiores mães da inovação. Porque a criatividade por si só pode virar devaneio. Quando você restringe e coloca pouco orçamento, pouco tempo, pouco recurso, você tem que ser muito mais criativo para de fato gerar valor, fazer faturamento com o mínimo de tempo possível. Criativo, focado e etc. Então, pela primeira vez na vida, eu tinha um modelo de negócio, que eu trabalhava 16 horas mês, e eu já comecei a fazer dinheiro sem investir basicamente nada, só o custo da formação, mas que eu nem considero, né? A gente nem fica considerando muito como isso. Mas, puxa, quando eu falei, nossa, dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente. E assim surgiu a mentoria Raul Group, que ela foi dobrando. Até que chegou um ponto que um foi indicando pro outro, a gente tava com 60 negócios. Falei, putz, isso daqui tem que virar uma empresa, né? E aí, aquela fluidez divina, né? Eis que aparece Bruno Ponte. E a Bemos Transforma Negócio, dia 1º de junho, né? História long short story. Fundamos a Transforma Negócio. Perfeito. Em função disso.
E quando o Bruno entrou, teve baita de um processo de testes e validação, É. tanto da sinergia, que a gente pode ser amigo há quase 20 anos. Mas e aí? Vamos É. conseguir ser sócio? Vamos conseguir entregar a mesma proposta de valor ou não? E o Bruno tem uma competência totalmente fora do comum, né? E a gente conseguiu ir azeitando isso, formatando, e eis que formamos a Transforma Negócio. E a Transforma Negócio, ela veio também dobrando o seu faturamento e ela estava dobrando anualmente, né? Mas ainda assim, naquele momento, tudo muito baseado em testar, testar, testar. E testes que, como você disse, business plan, planos de negócios, não trariam. Porque a gente está falando aqui de desenhar um modelo da maneira mais adequada possível para que você consiga trabalhar da forma correta, gerando valor correto para o público correto, dentro de um canal correto, e isso vai dando cada vez mais vazão para a entrega, de tal forma que a gente consegue trabalhar com pouco tempo e gerar bastante recurso com isso, né? Então eu acho que tem uma mágica aí, né? Eu acho que você é muito feliz quando você traz essa analogia da construção, né? Poxa, se para construir uma casa, que é um lugar que eu vou passar muito tempo, e eu não quero que a casa se destrua, eu não quero que ela caia a qualquer vento que ela tome, né? Eu vou e contrato um arquiteto e desenho a melhor casa possível dentro dos recursos que eu tenho, mas que eu consiga sobreviver ali dentro, ou viver ali dentro da melhor maneira possível. E realmente, por que que a gente não faz isso com os nossos negócios, né? E falar tudo isso porque aqui já começa a aparecer algo. Aliás, a gente já deu várias dicas ao longo desse podcast, mas uma resposta importante. Então, como dobrar o faturamento da sua empresa sem que a sua vida vá embora? Aqui já fica uma boa resposta, né? Desenha o modelo do seu negócio, tá É certo? aqui uma grande questão que para a gente foi chave dentro desse processo é de fato entender para quem você tá. Coloca o quem no centro. É. A gente faz até a provocação. Tem um livro Comece pelo Porquê, ele é muito bom para grandes empresas, ele foi construído, foi feito para ele. Para a média e pequena empresa, a nossa provocação começa pelo quem. E até, vamos lá, né? Se uma pequena ou média empresa estiver aqui nos ouvindo e falar, poxa, mas acho que o comece pelo porquê funciona assim para o meu negócio. Sim, Tá pode ótimo. muito funcionar. Beleza. O que a gente está aqui provocando é uma visão um pouquinho diferente dela de comece pelo quem, né? Então, por exemplo, primeiro evento maior que nós fizemos para os nossos clientes foi em outubro de 23. Perfeito. Eu me lembro muito de quando eu fiz a abertura daquele evento, né? Me incumbiram essa responsabilidade e eu fiz essa abertura justamente falando, galera, para começar esse evento, comece pelo quem e responda 3 perguntas, que o quem está no centro das perguntas, né? Então, a primeira pergunta é: quem é você como um negócio? Né? É o se conhecer, né? É sobre propósito. A segunda pergunta é: para quem você gera valor? Quem percebe valor em você? Quem ficaria extremamente chateado se você não existisse? Essa pessoa é o seu público perfeito. E aí a terceira pergunta é: quem está do seu lado? Né? Quem que é teu sócio? Quem que é teu parceiro? Quem são os seus parceiros, né? Quem está do seu lado? E se você for um empresário pequeno ou médio que está assistindo isso e tem resposta para essas 3 perguntas, parabéns, você pertence a um grupo seleto de pessoas ricas daquilo que o dinheiro não compra, tá? E aqui é interessante, porque veja, se algo tá ligado com quem você é, a chance do teu negócio te energizar aumenta. Porque E você esse trabalhar com algo que você não gosta, para fazer um dinheiro que você não vê a cor, para agradar alguém que você não conhece, ou seja, é é loucura, a, né? é a receita do caos. Então, se É, você trabalha com algo que te energiza, puxa, isso já economiza muito tempo. ajuda bastante. E no meio desse caos, é importante você se desenvolver continuamente. Você se desenvolver em algo que você não gosta é muito mais difícil do que você se desenvolver em algo que você gosta. Se você pegar a veia de quem, de qual necessidade, de qual cliente você atende, você começa a entender melhor o fio da meada de que valor você gera para a sociedade, que valor você gera para qual cliente, e vai ficar mais fácil você definir formas de receita. Então, isso afeta já o tempo e o faturamento, na veia. E Perfeito. se você traz pessoa certa em posição chave, numa combinação de caráter e competência, e isso é difícil. Envolveu pessoas, ficou complexo. Mas, pessoa certa em posição chave, a alavanca que você pode ter de crescimento e tempo, inclusive, ela é muito grande. Ah, mas eu sou pequeno, eu não tenho ainda isso. Puxa, então como que a gente vai crescendo? Em que momento que a gente vai conectando pessoa-chave? Ou ainda, como que eu posso conectar um parceiro
part-time, dentro aqui de algo que eu possa pagar, mas que é uma pessoa certa em posição-chave também. Então, se muitas vezes eu não posso pagar a pessoa corpo inteiro e presente, que eu pague uma parte do cérebro dela, mas que ela seja a pessoa certa para aquilo que eu estou precisando. Então, eu entendo que isso, só de estar no centro da brincadeira, já é um baita caminho andado. Você sabe para onde você quer ir. Eu quero dobrar a minha empresa em X tempo. E eu quero ter tanto tempo livre, eu quero ter tanta rentabilidade. Você sabe para onde você está indo, você tem um grande objetivo. E aí você conquista o compromisso das pessoas com isso e tem pessoa certa em posição-chave, você já fez uma boa parte da tua função, que é ser um líder estratégico. Deixa eu fazer uma parte aqui, né? Porque de repente alguém tá assistindo a gente e ele tem um negócio que é muito pequeno às vezes. Poxa, tem uma lojinha de celular ou capa de celular, né? Alguma coisa assim tão pequena e ele fala: "Cara, meu negócio é tão simples, para mim não é aplicável esse negócio de para quem eu gero valor, quem é a minha, o público, a persona, o cliente ideal. Poxa, é quem precisa de capinha, é simples." E aí que eu volto naquele trecho onde a gente falava de romper o padrão, né? Porque não é assim. Não é assim, mesmo se o negócio sendo extremamente simples, que seja de você, na sua cabeça, achando que é simples, né? De simplesmente vender capinha de celular. Cara, se você romper o padrão e entender que esse negócio pode gerar muito mais valor para um determinado público, com um determinado canal de vendas, e você conseguir ganhar atração nisso, o seu modelo de negócio pode crescer muito mais do que você imagina. E se fizer o desenho da maneira correta, né? Tendo tempo para aquilo que realmente importa, né? Depois você pega que economia é muito mais sobre comportamento do que sobre número, e você vê na pandemia, mudou o comportamento das pessoas. Porque o que era importante para mim passou a não ser tanto. E agora importante para mim é álcool em gel, máscara, tal, mudou a economia inteira. Perfeito. Mudou a economia inteira. Então, se você não estiver atento a quem é teu público, a necessidade-chave dele e o que de fato ele está buscando, cara, como que você faz um criativo? Como que você faz um tráfego pago? Como que você faz um ads? Como que você faz uma abordagem de venda? Ou seja, você vai ficar tentando dar murro em ponta de faca nesse processo. Exato. Então, é importante, quando você estabelece essa expectativa, um produto em um canal, enquanto você não sabe fazer um produto em um canal, continue testando, e você ter muita clareza de alguns termos aqui, que eu vou tentar ser sintético neles. Mas, puxa, tenha clareza do termo rentabilidade. Se você vai chamar de lucro líquido, EBITDA, resultado, mas basicamente tudo que entra menos tudo que sai, tem que dar alguma coisa aqui no final. Essa é uma primeira questão. A segunda questão aqui, a liquidez. Então, se você devolve dinheiro para o caixa mais devagar do que você tira, você não vai ter liquidez. E tem muita empresa que primeiro gasta para depois receber. Então, toma cuidado. Depois, retorno. Se você precisa de muito capital para fazer pouca venda, toma cuidado também. Então, veja, com essas 3 palavras aqui, rentabilidade, liquidez e retorno, você já pode saber um pouquinho mais do peso do teu negócio. E quanto mais pesado for o seu negócio, mais difícil vai ser dobrar ele, inclusive, e mais tempo ele vai consumir da tua vida. Exato. Boa! Esse é o resumo? Esse daqui é um bom resumo já, né? É um ótimo resumo. E a gente colocou aqui também, ou seja, você quer dobrar e ter tempo, é importante você estar atento que faz o negócio fechar. Porque só de você não fechar, esse ano aqui eu não cresci. Mas se você não fechou, pelo menos você já tá aí. Se você fechou, é game over, né? É game over. Então, 4 grandes coisas aqui que mantêm o teu negócio aberto. Gerar valor, fechar a conta, ter competência para fazer o que você se preza fazer e estar no contexto certo. Vender DVD na época da Netflix, se você fizer teste certo, é capaz de você abrir uma loja de DVD com sucesso ainda. É verdade. Mas não é um mercado que, contextualmente falando, está muito favorável. Então, são alguns processos que, assim, pessoal, quando a gente começa a aplicar isso, pode parecer linhas teóricas aqui, mas se você se esmerar nos tópicos que a gente colocar e realmente executar, que estratégia sem execução é uma mera lista de desejo, dá certo. Não é fácil, não é milagre, mas vale a pena. E a gente colocou aqui pelo menos 4 cases que eu particularmente tive envolvido, aplicamos, e na Transforma agora a gente dobra a cada 6 meses, está começando a acontecer, né? Não é um fato ainda, porque é uma tendência, mas está acontecendo. E a gente tem pelo menos aqui 20% da nossa base de clientes recorrentes
que já ou dobraram ou estão dobrando dentro de um horizonte aí de 1 a 4 anos de intervalo. Tem um ponto, né, que eu citei mesmo na abertura, né, são inúmeros casos que a gente tem, mas a gente também tem um zelo muito grande de não trazer para cá casos que também exponham os nossos clientes. E Média mais empresa do não é que... capital aberto com a informação Exato. publicada na bolsa para a gente ficar expondo aqui, né? Exato, e mais do que zelo, é claro que é respeito pelo contrato que nós temos de confidencialidade com os nossos clientes. Então é por isso que a gente está trazendo aqui os cases em que você esteve envolvido diretamente, inclusive o próprio case da Transforma, porque desse nós temos liberdade total para falar sem precisar ocultar dados, nomes e E modelos. ainda eu restringo aqui um pouquinho, né? Muito, o que eu tô falando, muito, né? muito. Não tô falando super aberto, mas Exato. o que eu posso, eu estou falando, né? Exato. E mais uma vez, né, a gente tem cases aqui do pequeno, do médio e do grande. Desde a lojinha de cases de celular, né? A gente não tem nenhum cliente disso, não, mas daria para ter, né? Tá no CRM, né? Exato. Até aqueles industriais muito grandes, né? Então, eu acho que até ouvindo essa história, para você que está na palestra, está revendo isso aqui agora, etc., eu mesmo não tinha ainda participado disso, né? Ouvido toda essa matéria que o Raul construiu, porque foi propositadamente, né? Falei, Raul, constrói, vamos lá e não vamos alinhar nada. Eu vou entrar com página em branco e a gente vai deixar esse episódio fluir para ver como é que vai sair ele, né? E entregar o material mais genuíno possível para quem nos assistir. Show. Pra palestra, posso seguir assim, Bruno? Pode, tá Então, beleza, então então tá bom. a palestra é amanhã. É amanhã, senão eu ia ter que deletar a apresentação. Eu tenho que mudar a apresentação, mas acho que ela tá bem bacana. Tá? E se você tá aqui assistindo todo esse conteúdo e ficou até agora conosco, eu espero genuinamente que a gente tenha conseguido mostrar para você e trazer algumas respostas dessa pergunta que é intrigante. Como dobrar o faturamento do seu negócio e ter tempo para aquilo que realmente importa na sua vida, tá? Dá para fazer. Vamos romper o padrão, tá bom? A gente está aqui à disposição, a Transforma Negócio está aqui para contribuir com todo esse processo. E repito, mais uma vez, que é genuíno, é muito mais do que sobre vender. É sobre a gente cumprir o nosso propósito nessa terra de facilitar estratégias para que pessoas e negócios prosperem. Conhecimento a gente compartilha, né? O que a gente vende é o acompanhamento, né? Eu gostei de algo que você disse mais cedo, acho que foi hoje, né? Que não dá mais para cobrar muito pelo conhecimento, vender conhecimento na era do chat GPT, que o conhecimento tá por aí disseminado para todo mundo. Tem muito workshop de um dia que meia horinha lá com o Gepeto, nossa, tava melhor assistido. Exato. É o que a gente brinca, tem evento e tem evento, né? Só sopra, não fica nada. E não gera nada de valor. Mas aí a gente fala, poxa, numa era em que nem tá dando mais para vender conhecimento, né? O que a gente pode vender? Cara, o que a gente pode levar para você é essa nossa experiência. É o acompanhamento que a gente pode dar para você, para o seu negócio, para que, repito, a gente possa cumprir o que é o nosso propósito na Terra. Né? Eu, como pessoa, tenho o meu, o Raul tem o dele, mas esses propósitos juntos dentro da Transforma, eles foram se fundindo e depois junto com o Bruno Sampaio, nosso outro sócio, um abraço a ele também. E para chegar nesse propósito da Transforma Negócios, de facilitar estratégias para que as pessoas e os negócios prosperem. Se nós pudermos contribuir com a sua jornada, nós vamos ficar muito felizes de estar junto com você. E se você quiser saber mais sobre tudo isso, sobre a Transforma Negócios, é só acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify, com vários episódios de podcast, você pode ouvir no carro enquanto estiver viajando, trabalhando, etc. E é isso. Raul, mensagens finais? Bora que a gente vai gravar o próximo agora. Tem mais uma Tá ótimo, tá excelente. Já tem palestra amanhã, tá bom, né? Tá bom. Aí depois quer falar que não trabalha 300 horas por mês. Daqui não é trabalho. Né? Não, a gente tá se divertindo. Exato. Mas ainda assim a gente é bem menos que 300, né? Nem falo. Que bom, graças a Deus. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço e até o próximo episódio.